Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E faremos a leitura a partir do verso 1. Me permita fazer um diagnóstico que o pastor fez domingo passado. Quantos que estão aqui hoje que ainda não são membros desta igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Ok, muito grato. Capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, ou seja, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo, por um santo anjo, para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, ou seja, às 3 horas da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Quero conversar um pouco com vocês agora sobre a conversão, o maior de todos os milagres. Meus irmãos, o capítulo 9 de Atos registra uma das conversões mais dramáticas da Bíblia. A conversão naquela época do maior perseguidor da igreja. De um homem que era assassino, que era uma fera selvagem. A conversão de Saulo de Tarso. Mas no capítulo 10, nós vamos ver a conversão de um homem que era piedoso, que dava esmolas, que orava de contínuo, que era temente a Deus, que tinha bom testemunho da sua família, dos homens que estavam sob o seu comando, e bom testemunho de toda a nação judaica. E não obstante isso, ainda não era salvo, ainda não era convertido. No capítulo 9, nós vemos milagres acontecendo, como um homem mencionado, de nome Enéas, da cidade de Lida, que foi curado sendo um paralítico. E ainda no capítulo 9, nós vemos uma mulher piedosa, uma mulher caridosa, chamada Dorcas, que foi ressuscitada. Muitos milagres, extraordinários milagres. Mas no capítulo 10, nós vemos esse maior de todos os milagres, que é a conversão, que é a transformação, que é Deus chamar para si, pelo evangelho da graça, o evangelho da paz, aqueles que podem ser salvos, se tornando assim membros da família de Deus, sendo batizados e introduzidos na igreja do Deus vivo. Eu chamo a sua atenção para 2 lições nesse texto. Primeiramente, quero tratar sobre a vida deste homem chamado Cornélio. E então, examinando a vida dele, nós vamos ver
quais foram os caminhos percorridos para a sua conversão e a sua salvação. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha na vida deste homem. Primeiro, quanto à sua profissão, ele era um soldado graduado. Veja comigo o verso 1. Morava em Cesareia. Eu estou falando de Cesareia Marítima, quartel-general de Roma, em Israel, onde ficava o palácio de Pôncio Pilatos. Era a cidade administrativa de Israel. Então morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano. Então vamos entender isso aqui. O exército romano era composto de 3 níveis. Primeiro, você conhece a palavra legião. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. A legião era dividida em cortes. Uma legião tinha 10 cortes. A corte tinha 600 soldados. Porém, a corte era dividida em 10 centúrias. E uma centúria era composta de 100 soldados. Cornélio era o chefe de 100 soldados. Ele era um centurião. Na verdade, esta era a parte, diríamos nós, que os centuriões eram como que a espinha dorsal do grande exército romano. Então ele tinha uma alta função como militar que era, responsável por 6 soldados. Segundo, quanto à sua relação com o próximo, ele era um homem generoso. Olha comigo os versos 2 e 3. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então você nota comigo que um homem piedoso, você pode descobri-lo e diagnosticá-lo não pelas palavras bonitas que ele profere ou pelos gestos religiosos que ele demonstra, mas pela generosidade. Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, e engata aí a evidência dessa piedade. É que ele era um homem generoso. Ele dava muitas esmolas. Você pode perceber isso no discurso de João Batista, quando pregava batismo de arrependimento e as multidões foram ouvi-lo, e as multidões perguntaram: ô João, o que vamos fazer com esta mensagem? E ele respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Uma pessoa piedosa, ela não tem apenas uma relação vertical, acertada com Deus, ela tem uma relação horizontal, abençoadora para o próximo e com o próximo. Mas notem mais. Terceiro lugar, quanto à sua relação com Deus, ele era um homem piedoso e temente a Deus. É muito importante entender isso, porque a palavra piedade, ela tem a ver com a relação sua com Deus, e não com os homens. É por isso que lá em Romanos diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, primeiro o homem tem a vida certa com Deus, depois ele tem a vida certa com o próximo. Se a vida está errada, primeiro ela está errada com Deus, depois ela está errada com o próximo. Sabe por quê? Porque a teologia é mãe da ética. Se a teologia é ruim, a ética é ruim. Se a teologia é boa, a ética tem que ser boa. Então esse homem, ele era temente a Deus. E ele era piedoso, ele tinha temor de Deus. O que significa isso na prática? É que esse homem havia abandonado a religião de seus ancestrais. Seus ancestrais eram politeístas. Esse homem era, diríamos nós, um cidadão que tinha abandonado a idolatria do seu povo, os ídolos da sua gente, se cansado desse politeísmo. Ele era um prosélito, significa o seguinte: ele tinha abraçado a fé judaica, ele amava a palavra de Deus, ele fazia oração continuamente, ele dava esmolas, ele era uma pessoa caridosa, ele era uma pessoa que tinha bom testemunho em casa, no trabalho e da nação. Quarto lugar, quanto à sua vida devocional, ele era um homem de oração. O verso 2 nos informa isso. E de contínuo orava a Deus. No verso 4 está escrito na parte B: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus escuta até a oração de um cara que não é crente. Deus é o coração. E a Bíblia diz que ele de contínuo orava a Deus.
E a Bíblia diz que ele tinha um coração generoso e dava esmolas. Ele era um militar. Muitas pessoas usavam a farda para explorar as pessoas. É por isso que João Batista diz para os soldados assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Mas esse soldado, ele não busca meios e mecanismos para explorar as pessoas, para maltratar das pessoas, para fazer denúncias falsas das pessoas. Ele usa o dinheiro que tem, o salário que tem, para dar esmolas, para ajudar, para socorrer. Além de atender às suas necessidades, ele está com o olho aberto, com o coração aberto, com o bolso aberto, com as mãos abertas para abençoar. E aquilo que ele faz é olhado e observado não só na terra, mas também no céu. Deus está olhando, Deus está observando a sua vida devocional e a sua expressão de misericórdia. Veja você comigo, por gentileza, no verso 30, quando ele vai dar o seu testemunho a Pedro, ele diz: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Ele não orava esporadicamente não, ele tinha uma vida regular de oração, ele tinha uma agenda de oração. Então era um cidadão cuja vida devocional era marcada por oração. Ele tinha fome de Deus. Mas em quinto lugar, quanto à sua família, ele era um líder exemplar. Olha o verso 2 comigo: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Meus irmãos, tem muitos homens tementes a Deus e piedosos que não conseguem administrar a sua casa. Quer um exemplo disso? Falamos hoje de manhã. O profeta Samuel, um homem ilibado, um homem que testemunha para a nação inteira acerca da sua integridade, mas os filhos dele eram avarentos, sórdidos, que amavam o dinheiro e que se corromperam. Você pode olhar a história do Eli, cujos filhos eram filhos de Belial. Você pode olhar a história de Davi, cujos filhos entraram por caminhos escorregadios. Mas este homem não apenas tem uma vida correta, mas ele consegue botar toda a sua casa alinhada com os mesmos parâmetros, com os mesmos princípios. Toda a sua casa era uma casa que temia Deus. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, não com parte da sua casa. Então era um homem que influenciava dentro dos portões, não apenas fora dos portões. Isso é algo sublime na biografia deste homem, porque há muitos homens que não conseguem influenciar a sua casa, como o caso de Ló, por exemplo. Não influenciou seus genros, não influenciou a sua esposa. Agora, em sexto lugar, quanto ao seu testemunho, vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Ele era um homem influenciador, não só dentro da sua casa, mas fora dela também. Olha comigo, por favor, versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Nem toda gente piedosa consegue influenciar quem trabalha com ele. O testemunho de Cornélio reverberou na vida dos soldados, da centúria que trabalhava com ele. Olha comigo o verso 22, por favor. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nisso, irmãos. Cornélio é um centurião romano. Israel era o povo dominado. Os soldados romanos não eram vistos com bons olhos pelos israelitas. Eram os conquistadores, os que às vezes maltratavam, os que às vezes davam denúncia falsa, os que às vezes usavam de recursos e meios ilícitos e ilegais para se enriquecerem. Mas esse homem, sendo um centurião, ele desfruta de um bom testemunho de toda a nação judaica. Ou seja, ele é um homem de valor dentro de casa, no seu trabalho e fora dos portões, em toda a nação. Em toda a nação.
Mas em último lugar, para nós entendermos quem era Cornélio, quanto à sua disposição de agradar a Deus, ele era um homem absolutamente pronto. Se não, vejamos, 3 coisas destaco. Primeiramente, este homem, precisamos reconhecer que apesar de todas essas virtudes, ele era um homem de conhecimento limitado. Prova disso, você encontra aí comigo nos versos 25 e 26. Olha aí, por favor. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Por que ele adora Pedro? Não é porque ele é um idólatra quanto mais. É porque ele não tem conhecimento da verdade ainda. Ele não alcançou toda a verdade do Evangelho ainda. Ele tem muitas virtudes, ele é um prosélito, ele lê a lei, ele ora, ele dá esmola, ele tem bom testemunho em casa e no trabalho e na nação, mas ele não compreende toda a verdade ainda. E quando Pedro chega, ele confunde a criatura com o Criador, ou o Criador com a criatura. Ele confunde o Evangelho com o evangelista, e ele adora Pedro. Mas a Escritura nos informa que Pedro diz no verso 26 assim: mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então Pedro está ensinando o beabá do cristianismo para ele. Mas esse homem, apesar das suas limitações, destacamos aqui 3 coisas. Primeiro, Cornélio era um homem que estava acostumado a dar ordens a seus subordinados e a receber ordens de seus superiores. Ele era um centurião que mandava em 100 soldados, mas acima dele tinha uma corte que mandava nele, e acima da corte tinha legião. Então ele era comandante debaixo de comando. Então ele sabia o que era receber ordens, ele sabia o que era dar ordens. E agora eu quero que você olhe comigo os versos 7 e 8. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ele recebe uma ordem. De quem? Do anjo que aparece para ele, mensageiro de Deus. Manda mensageiros a Jope. Manda ir lá na casa do Simão, o curtidor. Manda chamar o Pedro, o Simão, sobrenome Pedro, para vir à sua casa com todas essas virtudes. Esse homem precisava escutar o quê? O Evangelho. O Evangelho. E ele não desobedece o anjo. E ele obedece o anjo e ele dá ordens aos servos. Ele tem compreensão dessas coisas. Segundo lugar, Cornélio era um homem sedento para ouvir a palavra de Deus. Veja o verso 24 comigo, por gentileza. Verso 24. No dia imediato, ele não esperou uma semana, ele não esperou um mês, no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Eu acho isso maravilhoso. Para que ele mandou chamar Pedro? Não é para fazer uma visita de cortesia, não era para participar de um jantar, não era para uma cerimônia política, não era para uma cerimônia oficial do Império Romano. Ele mandou chamar Pedro com um propósito único: ouvir de Pedro a palavra de Deus, ouvir de Pedro o Evangelho de Cristo. E ao enviar os mensageiros a Jope, que ficava a 50 quilômetros de Cesareia, fica 50 quilômetros de Cesareia, ele aproveita esse momento para chamar a sua família, para chamar os seus amigos íntimos e para se prepararem para ouvir a palavra. Eu peço que você observe com muito carinho o verso 33 e leia comigo em voz alta o verso 33. Vamos juntos ler? Vamos lá. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu acho isso maravilhoso. Estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo que da parte de Deus te for ordenado. Não esconda nada, fale tudo para nós. Nós queremos ouvir o que Deus tem para nós. Mas ele não quer ouvir sozinho,
Ele chama a família, ele chama os amigos, ele abre a casa, ele aproveita o momento. Ainda nem é convertido, já começa a evangelizar. Nem é convertido ainda, ele já está querendo a salvação para mais gente do que a sua própria família. Isso é fenomenal, extraordinário. Mas em terceiro lugar, Cornélio era um homem que ansiava levar outras pessoas a conhecer a Deus como ele. Oh, meus irmãos, o verso 33, bem como o verso 24, deixa isso tão claro. Versículo 24, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quantas vezes, aqui para nós uma lição, uma aplicação breve, a gente não tem essa preocupação de ver os parentes salvos, de ver os amigos salvos. Eu faço uma pergunta: qual foi a última vez que você chamou a sua família, parentes seus, que não são crentes ainda? Qual foi a última vez que você chamou seus vizinhos, ou seus amigos mais próximos, para convidar o pastor, convidar um evangelista, convidar um pregador, dizer: olha, vão na minha casa, porque vai acontecer algo maravilhoso lá, vai acontecer algo do céu lá, Deus tem uma palavra para nós hoje lá, então eu quero convidar vocês, porque há algo extraordinário para acontecer, e aguarda a pessoa chegar, e quando chega o pregador, quando chega o evangelista, ele fica feliz, e diz: olha, nós estamos aqui prontos, preparados, ansiosos, sedentos, desejosos de ouvir tudo quanto Deus falou para nos ensinar. Fala tudo porque nós queremos ouvir. Quem sabe é uma dica para você? Fica aqui a dica, fica aqui a recomendação. Prepare esse dia, prepare esse momento, reúna a sua família, reúna a sua parentela, reúna os seus amigos mais achegados, em vez de apenas fazer um churrasquinho, passa uma noite agradável. Quem sabe você transforma a sua casa num centro evangelístico, num lugar para ganhar pessoas para Cristo. Vamos imitar este homem Cornélio. Pois bem, dito isto, sobre a vida dele, me permita agora a outra e a última lição desse texto, que é a segunda lição, verdade sobre a conversão de Cornélio. O que me impressiona, pastor Arival, é que apesar de Cornélio ter tantas virtudes, e talvez hoje a gente olha, esse cara não só pode ser membro da nossa igreja, pode ser líder da igreja. Mas essa característica, vamos botar o cara logo para presbítero da igreja. O cara é uma ficha maravilhosa, currículo maravilhoso, crentão de primeira. Apesar de tudo isso, irmãos, ele não era o que ainda? Convertido. Ele ainda não era o que? Salvo. Você conhece aquela expressão, fulano é amigo do evangelho? O cara só falta se converter. Ele está assim na beirinha da porta do céu. Mas para entrar, tem que entrar pela porta que é Jesus. Então, eu gostaria que você olhasse comigo algumas coisas sobre a conversão dele. Primeiro, ser uma pessoa religiosamente sincera não é suficiente para alguém ser salvo. Então, olhe comigo o verso 5, por favor. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Meus irmãos, por que que o anjo de Deus manda o Cornélio enviar mensageiros e chamar o Pedro? O Pedro não viria à casa dele para um jantar de honra, de gala. Viria à casa dele para pregar para eles o quê? O evangelho. Então tem muita gente que está achando que pelo fato de ter um bom caráter, ter uma boa família, ter uma boa profissão, ser honrado, ser piedoso, fazer oração, dar esmola, receber visita de anjo, que já está bom. Para que mais? Não pare nesse estágio. Cornélio ainda precisava ouvir o evangelho, precisava ser convertido a Cristo. Ainda não estava salvo. A sinceridade não é suficiente. E se você perceber, versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Tem que ouvir o evangelho.
Sem evangelho não tem salvação. Sem o evangelho da paz não tem reconciliação com Deus. Segunda coisa, segunda lição sobre a conversão dele. Onde o evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Louvado seja Deus. Então, olha aí comigo o verso 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é reto ou justo, lhe é aceitável. Eu acho isso aqui incrível, sabe por quê? Porque Deus já estava trabalhando. Você se lembra que o Pedro esteve lá em Lida e foi usado por Deus para curar Enéas. Depois ele recebe um recado em Lida que lá em Jope tem uma mulher que era muito caridosa, chamada Dorcas, que acabara de morrer. E as viúvas mandam um recado para Pedro vir. E Pedro vem, se ajoelha e ora e pede a ressurreição da mulher, e Deus ressuscita Dorcas. E Pedro fica ali, em Jope. Jope é um bairro, irmãos, hoje de Tel Aviv. É um bairro de Tel Aviv. E ele está lá. E eu pergunto a vocês, na casa de quem que o Pedro está? Na casa de Simão. Qual era a profissão do Simão? Curtidor. Curtidor lida com o quê? Com couro. Essa era uma profissão que para um judeu era impraticável, porque um judeu não podia tocar em coisa morta. Deus já estava começando a quebrar as barreiras culturais de Pedro. E aí Pedro está hospedado, o almoço está demorando um pouco, a cozinheira acho que não preparou a coisa na hora certa, e ele está com o estômago roncando, com fome, e sobe lá para cima, lá para o eirado. E lá a fome era tanta que ele passou até um êxtase. E ele viu um objeto, parecendo um lençol, descendo do céu, com todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis. E a ordem era essa: Pedro, levanta-te, mata e come. De jeito nenhum, senhor. De jeito nenhum. Se é senhor, se obedece. Mas Pedro chama senhor e questiona. Não, isso não. Nunca entrou na minha boca coisa imunda. Não considere coisa comum imunda. O que Deus está dizendo? Para matar e comer. Que Deus está mandando, obedeça. Nessa hora ele acordou. O lençol, se era um lençol, um objeto parecido com um lençol, foi recolhido ao céu. Bate na porta. 2 enviados, um soldado. E o Espírito de Deus já diz: olha, está chegando aí uns camaradas que estão atrás de você. E você não discuta, e você não cria problema não. Você vá com eles. Não questione não. Vá com eles. E aí os camaradas chegam e o Pedro diz: vocês estão me procurando? Sou eu, Pedro. O que vocês estão querendo? É que o centurião Cornélio, homem temente a Deus, faz muitas esmolas, é amado em toda a nação, mandou chamar-te. Agora preste atenção que o Pedro chega na casa do Cornélio. O problema do preconceito não era do Cornélio, o problema do preconceito era com Pedro. Porque com essas palavras de entrada, dá até vontade de fechar a porta para o cara não entrar. Olha o que o Pedro foi dizer para o Cornélio. Olha aí. Versículos 36. Ou melhor, versículo 28. Eu fico impressionado com isso aqui. Vós bem sabeis, olha a primeira palavra do Pedro para a família, para os amigos que estavam reunidos na casa. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Eu falei: se é proibido, então eu não quero nem que você entre também não. Olha aí. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. É complicado, hein? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Eu não sei se sem vacilar, ele estava meio vacilando, estava não? Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar?
Oh, amados irmãos, o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte. Deus tratou do Pedro, primeiro, botando na casa de um Simão curtidor. Segundo, uma visão que ele teve do lençol, parecido com um lençol, todo tipo de animais impuros que ele não estava acostumado, e Deus mata e come. Não considere imundo o que Deus está dizendo para você receber. O que Deus está fazendo com essa visão? Não tem nada a ver com jantar, com comida, com cardápio. Essa visão tem a ver com receber os gentios. Abrir a porta do evangelho para os gentios. Porque o israelita, o judeu, achava que o evangelho era só para eles. Pasmem vocês, sabe qual era a opinião que um judeu tinha de um gentio? O gentio para um judeu era o combustível do fogo do inferno. E agora Deus vai lá na casa de um gentio, prega para ele, não discuta, não crie encrenca, não tenha preconceito, pregue. E o que é maravilhoso, irmãos, é que onde o evangelho da paz chega, as barreiras quebram. Não tem barreira racial, não tem barreira cultural, não tem barreira étnica, não tem barreira linguística. O evangelho é para o mundo inteiro, para todas as nações, porque Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Bendito seja Deus. Você e eu fomos escolhidos. Você e eu fomos aceitos, você e eu fomos perdoados, você e eu fomos transformados, e o evangelho da graça é desse jeito. Não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem gentio, não tem doutor, não tem alfabeto, não tem religioso, não tem ateu. O evangelho quebra muralhas, despedaça os grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e faz da igreja um povo único, um só rebanho, uma só família, um só povo, o povo de Deus. Terceiro lugar, a evangelização é uma tarefa humana e não de anjos. Olha comigo versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ponto aqui é o seguinte: por que o anjo não pregou o evangelho para ele? Por que tem que ir lá em Jope, chamar um pregador para vir cá em Cesareia? Porque pregar o evangelho não é a missão dos anjos. Eles até anelaram esse ministério. Mas Deus confiou esse ministério a você, a mim, à igreja. Se a igreja não falar, Deus não tem outro método. O método de Deus é a igreja. O método de Deus é você. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Entenda isso. Se nós nos calarmos, as pessoas perecerão no seu pecado. É o que a Bíblia diz: se um atalaia se calar e não falar, o ímpio morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará do atalaia o sangue desse ímpio. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, aqui está a missão da igreja. A igreja de Pinheiros hoje tem mais aproximadamente 3.000 membros, né, pastor Erival? Cada membro da igreja é um missionário. Cada chamado é um enviado. Cada um de nós tem um território, tem um limite de ação na sua parentela, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua indústria, na sua escola. Você está ali como um agente do reino. Um anjo não descerá do céu para pregar o evangelho. Essa não é a missão deles. Quarto lugar, o evangelho está centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção aqui para algumas coisas muito importantes. Primeiro, versículo 38, o evangelho está
obra, na vida e na obra de Jesus. Você pode ler o 38 comigo? Vamos juntos? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui Pedro está dizendo para Cornélio e a família dele o seguinte: olha, este Jesus que eu anuncio é o Jesus que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. E este mesmo Jesus está agindo hoje da mesma forma. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta o abatido, Ele cura o enfermo, Ele salva. Ele é todo poderoso Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Segundo lugar, o Evangelho está centrado na morte de Cristo. Olha o verso 39 comigo. E nós somos testemunhas de tudo que Ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Ele fala da morte de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Aqui está a mensagem central do Evangelho. É na morte de Cristo que nós fomos redimidos. É pela morte de Cristo que a nossa dívida foi paga. Foi pela morte de Cristo que o diabo teve a sua cabeça esmagada. Foi pela morte de Cristo que todo principado e potestade foram desbaratados na cruz. É a morte de Cristo que é o ponto central da nossa redenção. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A terceira mensagem essencial do Evangelho é que o Evangelho está centrado também na ressurreição de Cristo, versos 40 e 41. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Ou seja, um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo. Um Cristo preso ao crucifixo é impotente para salvar, mas o Cristo a quem adoramos não é o Cristo que esteve vivo e está morto, é o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Mas em quarto lugar, o Evangelho está centrado, meus amados irmãos, no senhorio de Cristo. Olha comigo os versos 36 e 42. 36 está escrito: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Agora olha comigo, por gentileza, verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é o Senhor e Ele é o juiz. Não tem Evangelho sem essa mensagem. Aliás, me permitam uma informação importante, acho que vocês todos já ouviram. O Novo Testamento chama Jesus de Salvador 22 vezes. O Novo Testamento chama Jesus de Senhor 650 vezes. A mensagem bíblica é crer no Senhor Jesus. Em outras palavras, existe hoje uma pregação perigosa por aí, que se tornou muito popular no Brasil, a do Bill Bright. E ele diz o seguinte: você recebe primeiro a Jesus como Salvador, é o primeiro estágio. Aí você é um crente carnal. Aí depois, no avanço da sua vida espiritual, aí você recebe a Jesus como Senhor da sua vida. Não existe isso não. Ou você recebe o pacote inteiro, ou rejeita o pacote inteiro. Não dá para separar o Senhor do Salvador. Se você não obedece a Jesus, se você não se rende a Jesus, se você não se submete a Jesus, se Ele não é o dono da sua vida, se Ele não comanda a sua história, então Ele não é seu Salvador. Ele só é Senhor, só é Salvador de quem Ele é Senhor. Essa é a verdade bíblica, pregada por Pedro. Mas finalmente, o Evangelho está centrado. O Evangelho oferece remissão de pecados para todo aquele que crê. Olha o verso 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe perdão ou remissão de pecados. Quantas pessoas recebem isso? Todo aquele que nele crê. Não é o que você faz? Pedro diz: olha, o Cornélio, você é um homem muito bom, você é um bom pai, você é um bom marido,
você é um bom profissional, você é um bom cidadão, você é uma pessoa religiosa, você ora, você dá esmolas, você abençoa as pessoas. Então na balança pesou as suas coisas boas, e por causa dos seus méritos, por causa das suas obras, você tem direito de herdar o reino de Deus. Não foi isso que Pedro pregou para ele. Olha, é preciso crer no Senhor Jesus, e todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe remissão, perdão de pecados. Não é pelo mérito, não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus, é que você recebe a salvação. E eu concluo dizendo que aqueles que recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo e devem ser integrados na igreja. Olha comigo os versos 44 a 48. E eu peço que você fique em pé, por favor, para ler comigo esse texto, para nós encerrarmos. Quero que toda a igreja leia comigo os versos 44 a 48. Vamos juntos? Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu quero me dirigir a você, que está aqui hoje, que talvez já é uma pessoa com essas características de Cornélio. Você seja uma pessoa que ama a Deus, que teme a Deus, uma pessoa que demonstra amor ao próximo, que faz as suas orações regulares, respeitado pelo seu testemunho, mas você ainda não entregou seu coração ao Senhor Jesus Cristo. E hoje é o tempo oportuno de você crer nele. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não são membros da igreja, que não foram batizadas. E hoje, se você crer, você receberá o Espírito Santo. E você recebendo o Espírito Santo, você faz parte da família de Deus. E ao fazer parte da família de Deus, você precisa receber o selo visível de entrada nessa família, que é o batismo. E eu espero que vocês hoje tomem esta mais importante decisão da vida. Porque agora Cornélio não é apenas um homem temente a Deus e piedoso. Agora Cornélio é um homem crente. Agora Cornélio é um homem membro da igreja. Agora Cornélio, a sua casa é recebida para ser parte da família de Deus, membros da igreja do Deus vivo. E esta é a decisão que hoje você precisa e deve tomar de igual modo. Eu vou pedir ao pastor Arival que nos conduza a Deus nesta oração.